Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia com chuvas de bênçãos e que todos possam estar esperançosos pelas promessas de Cristo. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 14 de janeiro, a lição 3, ela tem como título O Senhor nos fez. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 8 e no capítulo 100. E o que nós vemos aqui é que Deus, como é que Ele revela, Ele retrata toda a sua criação. E aqui o que nós podemos tirar dos salmistas, principalmente nesses dois salmos, que eles nos frisam a grandeza infinita, né, de um Deus Criador, que através do poder da sua palavra, tudo surgiu, tudo existiu. E o que mostra aqui é uma exaltação, um cântico assim de louvor, feito pelo salmista, a esse poderoso Criador, onde aqui ele exalta toda a criação de Deus. E esses salmos eles apresentam assim um Deus grandioso, né, poderoso, um Deus que ele é pastor, que ele mostra o seu amor e misericórdia, né, para com toda a sua criação, onde ele retrata os seres humanos como suas ovelhas, né, e como parte, né, do seu rebanho, onde todas as pessoas são dele, do Criador, que foram criadas por ele. E é ele que cuida das suas feridas, ele tem os seus cuidados de amor. Mas para isto ele exige, né, que as suas ovelhas tenham adoração somente a ele, a esse grande pastor. E assim a criação ela desempenha um papel bastante crucial aqui no livro de Salmos. Onde aqui o salmista ele defende Deus como soberano, né? Um Deus poderoso, onde os céus proclamam a sua glória, proclamam as obras de suas mãos. E o que mostra o que nós vemos aqui em Salmos, somente no capítulo 8 e no capítulo 100, que somente o Criador ele tem o poder de abençoar e fazer com que o seu povo, as suas ovelhas, o seu rebanho cresça. Portanto, ele é o único digno de adoração e confiança. E vários salmos assim das Sagradas Escrituras convocam tudo que tem fôlego, toda a terra, o mar, tudo que há nele, para celebrarem com alegria diante do Senhor. E assim a criação revela a glória divina, mesmo que após o pecado, os salmos apontam para Deus como o único digno de adoração. E a lição de hoje é bastante maravilhosa, e aqui mostra que as Sagradas Escrituras, elas mencionam que foi através da palavra de Deus que deu a origem ao primeiro ser humano, que mostra ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança.
Você percebeu que aqui está na primeira pessoa do plural, né? Onde eles dizem façamos, ou seja, nós façamos, né? Ali nós temos um Deus triuno, ou seja, no momento da criação está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o livro dos Salmos, nesse capítulo 8 e no capítulo 100, apresenta o Deus como criador do universo. E tudo que foi criado foi dado à humanidade para que nós sejamos assim seus administradores, né? E assim Deus nos concedeu o domínio de tudo o que Ele criou pelo poder de Sua palavra. E por meio de Sua criação, nós podemos contemplar a majestade do Senhor e perceber a nossa pequenez diante de tão grandes feitos que Ele, Deus, realmente criou. E o Salmo 8, ele apresenta assim, duas ideias principais, né, sobre o poder de Deus. Ele menciona que Deus é o Criador do universo, que está nos Salmos 8, versículo 2 e 4, e diz que os seres humanos são feito supremo de sua obra criativa, que está lá em Salmos capítulo 8, versículos de 5 a 8. E esses conceitos, eles são bem destacados já no início e no fim desses salmos, pelo uso da mesma frase, né? E um recurso literário conhecido como inclusio, né? E ali diz, ó, o Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Está lá em Salmos capítulo 8, versículo de 1 a 9. E assim no Salmo 8 e no Salmo 100, apresenta Deus como nosso Criador, nosso pastor. Nós somos retratados como pertencentes ao seu rebanho, a quem Ele, Deus, pastoreia, e somos criaturas dele. E assim somente Deus merece nossa adoração. A criação toda desempenha um papel crucial nesse livro de Salmos, né? Que fala que Deus é soberano e diz ali, os céus proclamam as obras das suas mãos, proclamam sua glória e poder. Que também fala lá do Salmo 19, do versículos de 1 a 4, e também no Salmo 97, versículo 6, mostrando que em vários salmos é repetido essa criação e fala que tudo foi criado por Deus. O nome de Deus é majestoso em toda a terra. Está lá em Salmos 8, versículos de 1 a 9. O Senhor criou tudo. E ele não tem começo, que fala lá em Salmos 93, versículo 2. E nem fim, que fala lá em Salmos 102, versículos 25 e 27. Assim como o mundo deve olhar para os céus e glorificar a Deus, assim como deve olhar para os astros e glorificar aquele que os criou, assim como toda a natureza deve ser uma revelação da magnificência do Senhor, a vida do cristão deve ser a luz do mundo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus, que Mateus fala lá no capítulo 5, versículo 16. Seja a nossa vida assim, uma declaração de adoração a Deus, onde diz ali no Salmo, ó Senhor nosso, quão magnífico é toda a terra e o teu nome. Está no Salmos 8, versículo 9.
O salmista aqui dando uma bela declaração. E Deus, ele é eterno e superior aos deuses de todas as nações, que são apenas assim obras de mãos humanas, né, essas outras nações. Como fala lá em Salmo 115, versículo 4. Os ídolos, né, que essas nações reverenciam, ele tem mãos, mas que não apalpam. Fala lá em Salmo 115, versículo 7. Ao passo que, quanto ao Senhor, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que lhe pertencem. E dele, Deus é o mar, pois ele fez uma obra de suas mãos, os continentes, né? Que falaram nos Salmos 95, versículo 4 e 5. Nós não podemos ignorar de forma alguma a importância da criação nos ensinos das Sagradas Escrituras. O profeta Isaías, ele usou um argumento de que Deus é o Criador para refutar a validade da crença nos ídolos, né? Isaías, ele refuta essa validade dessas pessoas que adoram imagens, que adoram ídolos, que está lá em Isaías capítulo 40, versículos de 12 até 31. E de forma semelhante, os salmistas usaram a mesma linha de raciocínio para reconhecer Deus como soberano dos céus, tá? E rejeitar a idolatria, que fala lá em Salmos 115, versículos de 1 a 8, e também fala em Salmos 95, versículos 3 a 5 e 7, e também fala nos Salmos 96, versículo 5. O fundamento do reino de Deus é a criação. Esse fundamento deve ser o motivo de toda a nossa adoração e louvor a Ele, que fala no Salmo 100, versículos 3 a 5. A Bíblia fala algo bastante importante e diz, sabei que o Senhor é Deus. Está lá em Salmo 100, versículo 3, e nenhum outro há, que senão Ele, Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Quando realmente, né, de fato, né, nós conhecemos o dono aqui da casa, o construtor de tudo isto, que é Deus. A nossa noção deve ser uma de reverência na casa dele que nós habitamos, que torna-se ainda maior, né, a nossa responsabilidade, onde nós devemos adorar aquele que fez realmente tudo isso, que é o dono de tudo isso. Pois foi ele quem nos fez, dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, como povo de propriedade exclusiva de Deus, que fala ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E como ovelhas do seu posto, né? Fala lá em Ezequiel 34, 31. Nossa vida deve ter uma única direção, aquela que é dada pelo bom pastor. Porque a Bíblia diz, este é o caminho, andai por ele. Está lá em Isaías capítulo 30, versículo 21. Deus Todo-Poderoso tem o comando, o controle de tudo, porque Ele criou tudo isso, Ele planejou tudo isso. Ele é o princípio e o fim, que fala em Apocalipse 22, 13. E assim como Ele estabelece leis da natureza, Ele também mostra a sua palavra, as suas leis, os seus preceitos, né?
falar em Salmo 147, versículo 19, e assim toda a criação também testifica o seu amor. Tudo que existe deve obediência a Ele, que também sustenta tudo. Está lá em Salmos 95, versículo 7, e também no Salmo 147, versículos de 4 a 9. E Ele, Deus que tudo criou, Ele conhece cada um por seu nome. Observe nesses salmos que Deus não apenas concebeu e concedeu a existência às pessoas, mas também fez do antigo Israel seu povo e rebanho, que fala lá no Salmo 100, versículo 3. E aqui revelam o desejo de um Deus criador ter um relacionamento íntimo, estreito, com seus filhos, tanto no passado como hoje. E reconhecer o Senhor como nosso Criador nos levará a aceitar o seu senhorio em nossa vida e em seu direito de nos guiar, de nos corrigir quando se for necessário. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade do coração, você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que vai entender plenamente que o Senhor nos fez, e somente a Ele toda a adoração e todo o louvor, que nós não podemos colocar ídolos no meio disso aí. A adoração é somente para Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.